Bem-vindos ao podcast Empreende, onde grandes ideias se tornam realidade. Olá, tudo bem com você? Muito prazer, me chamo Wagner Silva e hoje eu estou aqui com a minha parceira do Empreende Zona Leste, Vanusa. Vanusa Santos, e nós estamos aqui para trazer um especial, uma renovada com o Empreende Zona Leste. A gente está aqui para produzir conteúdo que pode te ajudar no seu empreendimento, no seu autodesenvolvimento, e a gente vai bater um papo bem gostoso aqui para vocês entenderem por que a retomada do Empreende Zona Leste com esse fôlego maravilhoso. Depois, idealizador Wagner tomou a rédea e falou, vamos levar o que a gente aprendeu, vamos levar para quem precisa empreender. Isso é isso, Wagner? É isso mesmo. Hoje nós vamos contar um pouquinho da história do Empreende Zona Leste. Como ele começou, qual é o propósito por trás e como o Empreende Zona Leste pode te ajudar. Wagner, a gente estabeleceu aqui para trazer um tema. Marketing gera negócios, a mentalidade do empreendedor que cresce. Pessoal, o Wagner, ele é o idealizador do Empreende Zona Leste. E a gente decidiu bater um papo chamando a atenção para a história dele também como empreendedor, a minha história, a gente somando forças para vocês entenderem que empreender é maravilhoso, mas também tem os momentos, né, Wagner, que a gente precisa pensar, respirar, e o Wagner vai contar um pouco da história dele que vai inspirar a gente a empreender da melhor forma. É isso, Wagner? É isso mesmo, Vanusa. Wagner, atrás de todo empreendimento tem uma história. Sim. E eu quero que você conte um pouco pra gente da sua história como empreendedor. Quando foi o momento que você falou, agora eu vou partir para esse lado e eu vou empreender, eu vou buscar, eu vou realizar um propósito. Como foi? Como é a sua história? Legal, Vanusa. Bom, minha história ela começa desde os meus 7 anos, né? Assim, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei lá atrás, trabalhando com meu pai, ajudando ele. Meu pai era pedreiro e eu praticamente seria era o servente sucessor dele, né? Era o servente dele. E aí, de lá pra cá, eu fiz diversos cursos, fui trabalhando em empresas, fui vendo oportunidades. E quando deu ali pelo ano de 2013, eu falei, agora eu trabalho pra mim. E dali pra cá eu decidi ser um empreendedor. Então eu fundei a minha empresa ali. Qual foi a empresa? Começou com a Rede Marketing, que é a agência de tráfego pago, que faz todo um trabalho aí de marketing digital, ou seja, mas ainda tem muita história. Eu trabalhei com feiras, eventos, trabalhei com organização, então eu organizava aquelas feiras bazares que o pessoal vendia os produtos deles. E também veio ali, o que aconteceu? Em 2020 veio a pandemia. Tá. E ali eu decidi fundar o Empreende Zona Leste. A pandemia, ela marcou história para muito empreendedor, né, Wagner? Ela trouxe o futuro para o presente muito rápido e a gente teve que reaprender a empreender, é isso? Sim. Não só reaprender, né, a empreender, mas também aprender a empreender de forma correta. Então, nesse tempo, o que aconteceu? Muita gente começou a sair de empresas, começou a empreender. Muitos empresários que vendiam em lojas físicas começaram a vir para o digital. As pessoas começaram a buscar mais treinamentos, mais palestras, começaram a buscar mais desenvolvimento humano também. Eu sou uma dessas pessoas que comecei a me desenvolver cada vez mais e eu fui buscar ali o que eu necessitava para dentro do meu negócio, para dentro da minha agência. E com isso tudo aí veio a proposta do quê? Do Empreende Zona Leste. O Empreende Zona Leste lá atrás ele começou com o nome Zona Leste Tem. E depois eu achei que o nome tava meio... não condizia com o que ele queria. Não condizia. Aí eu pensei no nome mais forte e busquei o Empreende Zona Leste, tá aí. Então... tem todo um propósito por trás do Empreende Zona Leste. Nós somos uma das regiões que mais tem chance de crescimento. Somos uma das regiões que mais tem espaço para expandir. E a gente fica vendo muita gente saindo daqui, atravessando São Paulo para trabalhar do outro lado. Isso. Uma das coisas que o Wagner fala e a gente conversa bastante a respeito, que é o propósito do Empreende Zona Leste, é justamente trazer a cultura, uma mentalidade de negócio.
não buscar em outras regiões, deixar aquela história de que a Zona Leste é a região dormitório e trazer uma mentalidade empreendedora de verdade com os recursos aqui dentro, né, Wagner? Sim. De a pessoa pode buscar, através do Empreende, ela vai encontrar novidades para se autodesenvolver? Com certeza, o nosso foco é justamente esse, é ajudar as pessoas a desenvolver, trabalhar com café, com negócios, treinamentos, palestra, para que o empreendedor venha junto e ele cresça junto. Que a pessoa consiga encontrar aquilo que ela necessita. Ajuda o empreendedor na raiz do que ele necessita. E quando eu comecei a empreender, eu vi necessidades, né? Eu vi, e hoje atendendo clientes também eu vejo muito empreendedor. Ele começa, ele vai subir nos degraus da escada, mas quando ele chega lá em cima, ele tem que pegar o elevador voltando, porque ele tem que descer correndo para fazer aquilo que ele não fez no começo, que era o que? A estruturação do negócio dele, a base. Solidificar aquilo tudo que ele fez. Sabe, Wagner, eu conheço vários grupos, né, que existem muitos grupos, né, de negócios e tal. E uma das coisas que me chamou muito a atenção é a gente não pensa em Empreende Zona Leste como mais do mesmo. Não é uma coisa de que vai fazer um eventozinho, vai ser mais um. Não, porque a proposta do que você tem pensado para o Empreende, do que a gente tem discutido, colocado à mesa, é trazer a dor do empreendedor, de trazer o que está doendo, porque a gente sabe que tem empreendedor de pequeno, médio e grande porte. Sim. O que dói? Para onde é o caminho que ele vai tomar? E é essa ideia, porque a gente já passou por alguns perrengues na vida. Se a gente puder evitar que o próximo passe também. Olha, o empreendedor ele começa muitas vezes o quê? Sozinho. Sozinho. Né? O empreendedor ele é o marketing da empresa dele, ele é o olho, ele é o administrador, ele é aquele que faz tudo. E quando muitas vezes não, ele chama um da família para tentar ajudar ele. Isso. Então, o que a gente vê? Eu passei 3 anos só me desenvolvendo. Eu passei 3 anos viajando para lá e para cá, em diversos treinamentos, diversos cursos. Fui buscar toda a base que eu necessitava. E em contato com dores, aquele que também está empreendendo. O tempo todo em contato com dores. E dentro da agência de marketing também, a gente vê todo esse propósito também dos empreendedores. E hoje a gente está vendo aí que uma das maiores dificuldades do empreendedor é o quê? É contratar, é a contratação, é ele começar um negócio de uma forma correta, que lá na frente ele cresça. Sabe qual é o problema, Vanusa? Muito empreendedor, ele começa um negócio, mas ele fica olhando para o negócio dele pequeno. Isso. Ele não tem uma visão de futuro. E muitas vezes ele tem, mas ele tem medo de apostar no negócio dele. Todas as grandes empresas que a gente vê no mercado, as maiores, elas começaram pequenas. A gente vê aí a Microsoft, foi fundada numa garagem, né? A Apple, ou seja, é muito fácil a gente ver as empresas lá em cima, mas ninguém sabe o que uma empresa trilhou para chegar até lá. E hoje tem muito empreendedor aqui na Zona Leste. A Zona Leste é uma região que concentra diversos. A gente tá levantando esses números, a gente vai trazer aqui num próximo bate-papo. Então, assim, por exemplo, Itaquera é uma cidade gigantesca, São Miguel, Tatuapé. O Tatuapé hoje em dia está se desenvolvendo ali entre o Tatuapé e o Belém. Tá vindo uma estrutura gigantesca. A gente pode até falar aí do Urman, que está sendo fundado. Então, assim, as pessoas estão o tempo todo olhando para o quintal do vizinho, mas aqui no nosso quintal tá cheio de oportunidades e a gente precisa começar a aproveitar essas oportunidades. Wagner, você falou de algo assim muito importante para essa questão de olhar para o quintal do vizinho, é um ponto, e o outro é deixar de ser autêntico no próprio negócio, porque quando a gente vai empreender, seja o que for, né? A gente tá falando de tamanho de empreendimento, tá falando de um sonho que está realizado, que está sendo colocado ali. E aí a pessoa olha para o quintal do vizinho, quer se comparar com ele, e esquece de que o elementar, o diferencial dele é exatamente aquilo que é tão dele que o outro não tem. E aí ele tem que ter uma mentalidade de valorização, de autovalorização do negócio também, não? Muito empreendedor, ele começa um negócio já se sabotando. Exatamente. Será que vai dar certo? Quando você fala será, você já colocou um ponto de interrogação. E a gente tem tanta oportunidade, e o que a gente quer trazer para o empreendedor? Que ele não está sozinho, ele tem uma rede de apoio. Mas não é uma rede
qualquer. É uma rede que vai começar um negócio. Por onde você vai começar? Qual caminho trilhar? Por que isso? Por que fazer desse jeito, não desse? E colocar você em contato com outros empreendedores. Aqueles que já sofreram. Você já parou para pensar que, de repente, dentro de um grupo de negócios, você tem uma dor e o seu parceiro, ele tem a solução para o seu negócio? Tem a resposta disso, exatamente. Mas, de repente, no bate-papo, você pega um insight que muda o seu negócio. Sabe, Vanusa, eu, nessa caminhada desses treinamentos, desse monte de desenvolvimento que eu fui buscar, um dia eu bati um papo com um rapaz que ele tem uma rede de clínicas dentárias. Tá. E nesse bate-papo, ele falou assim que num treinamento, apenas um insight que ele pegou, ele mudou o negócio dele. Faz muita diferença. E o faturamento dos negócios dele estava em torno de 360 mil mensal. Então, assim, para ver que às vezes você só precisa de um insight, às vezes é só um bate-papo, às vezes é um amigo que chega e fala, cara, você tá fazendo desse jeito, se você fizesse desse, né? De repente você tá aqui na frente como essa TV e as pessoas estão aqui dando dica pro seu negócio e fazer uma roda de bate-papo e você tá aqui e as pessoas conseguir levar ali a solução pro seu negócio. Ô Wagner, os nossos seguidores, é bom que eles tenham ciência de como é a nossa própria história, né? Sim. Que quando a gente retomou o Empreende Zona Leste, já era um projeto que já existia. Sim. E tem um fôlego já tem um número considerável de seguidores. Só que ele estava lá parado porque o Wagner estava com algumas ideias e estava lá. E eu com algumas ideias e tentando colocar em prática. E quando a gente conversou num café, a gente começou a descobrir pontos em comuns que desencadeavam exatamente num único propósito, que é pegar as nossas dores, não deixar recolhida, mas ajudar o próximo no sentido de ajudar no negócio dele. A gente pode não entender o seu negócio, mas a gente entende de como que é passar por alguns desertos, carregar algumas pedras e trocando essas figurinhas, a gente... A conexão é algo tremendo e foi a partir daí que a gente percebeu o potencial que nós dois temos para desenvolver esse projeto. O Wagner com a força dele e eu com a minha, a gente uniu, gente. Tem muita coisa boa, né, Wagner, Nós que a gente está preparando. Os nossos parceiros também, não Vários podemos deixar. Parceiros, é claro. Tem pessoas por trás também. Muitas. Quando a gente pensa, o Empreende Zona Leste, ele não é somente um negócio de duas pessoas, mas ele tem parceiros, ele tem pessoas que vão vir e vão trazer ideias, vai vir pessoas chegando para colaborar com o seu negócio, né? E aí que tá, o fato da gente dar o passo, a gente atrai outras pessoas que falam, poxa, eu tava pensando nisso, então vamos dar mão e carregar junto e seguir num propósito. Então, Wagner, eu fico assim muito feliz com o seu projeto inicial. Nossa, e com né? Você é minha porque parceira. sim, mas assim, você idealizou como empreendedor, você agarrou essa proposta. Sim. E aí eu tinha algumas ideias que casaram e a gente tá aqui. Boas ideias, ótimas. Maravilha, a gente tá somando isso. Por isso que a gente tá aqui trazendo um gás novo pro Empreende Zona Leste, né, com as nossas experiências e experiências de outras pessoas que vocês vão acompanhar com a gente. E também que falasse um pouquinho de você, porque você tem uma história muito bacana, você já ajudou pessoas que estão no alto, né? E isso daí é legal também, que os nossos seguidores, os nossos parceiros entendam também um pouquinho, legal. Né? Sabe, uma das coisas que eu conto na palestra, em uma das palestras, né, que eu dou para empreendedores, mostrando a minha própria história no sentido de... Antes, eu tinha uma história sempre de bastidores. Tinha um escritório de comunicação, trabalhava como assessora de imprensa e comunicação. Eu escrevia livro para os outros. Ainda escreve, né? Mas olha a sabotagem. Livros, hoje eu nem trouxe meu livro, Wagner. Olha, esqueci. Mas tudo bem, eu vou mostrar em outros momentos. E aí eu fazia esse trabalho e me dava, e assim... Trabalhei muito tempo assim e era muito bom e eu tinha rentabilidade, uma renda legal, tal. E aí, quando veio a pandemia, que é por isso que eu digo que o Covid, ele veio como um divisor de águas na vida de muita gente. A gente teve que desaprender e reaprender de um novo jeito. E aí, eu comecei a ficar meio perdida. Imagine, eu estava passando 50 anos
E o que eu faço agora? Porque toda a minha área de desenvolvimento ficou assim, ninguém vai investir para escrever um livro, ninguém vai investir em comunicação, que infelizmente é uma das coisas que as empresas são a primeira coisa, o primeiro item que já pensa em riscar. E aí eu tive que reaprender. E eu fui buscar isso. Por isso, Wagner, quando você fala de busca de autodesenvolvimento, de cursos, de café, de insights, foi numa dessas coisas que eu... parece bobeira, né? Mas eu levei um tombo de bike, eu faço ciclismo, levei um tombo de bike, e desse tombo eu tive que levantar e continuar o percurso, porque na bike ninguém ajuda, né? Tá lá do lado, mas ninguém pode pedalar por mim. Sim. E aí me veio um insight. Por que não fazer isso com a minha própria vida? Se eu tô aqui, eu posso levantar. E conversando, eu descobri que trabalhar com mulheres, trazer a terapia que eu já fazia como terapeuta, já atendia muita gente, ajudava muita gente, mas sempre ficava nos bastidores. E aí eu tive um insight, uma descoberta, o que me travava para me lançar como palestrante, como mostrar o meu trabalho como terapeuta, como consultora. E aí, quando eu tive esse insight, falei, não, outras pessoas precisam saber. Então, é por isso que mais para frente vocês vão conhecer um pouquinho mais a minha história e da história do Wagner também, mas entender que existem travas mentais e emocionais que também travam o negócio. Sim. E é um pouco dessa cultura que a gente quer trazer para o Empreende, né, Wagner? O que travava na sua vida e que quando você destravou, você deu um boom. Para mim foi um tombo de bike. E você? Eu acho que para mim foi um treinamento que eu fiz. Eu sempre ficava olhando para a grama do vizinho, né? Era tudo muito mais verde, tudo mais bonito. Sempre né? E aí eu ficava pensando assim, cara, ficava em casa. Sabe, você escrevia, você anotava, você fazia, mas você não colocava em prática. Os meus sabotadores, a minha mente me sabotava. E aí ontem a gente estava num bate-papo. E aí o seu livro, né? Até quando, né? E eu fiquei pensando, até quando eu vou ficar esperando? Até quando eu vou ficar olhando para os outros, fazendo e eu não vou fazer a minha parte? E aí eu comecei a falar, não, eu vou fazer isso e comecei a colocar realmente em prática, sabe? Porque nós podemos fazer. Exatamente. Todo mundo é passivo de crescimento, né? Só que você precisa estar com as pessoas certas. As conexões certas vão te levar aos lugares que você não chegou. Exatamente. Né? E ela vai abrir as portas que quando você estava sozinho você não conseguia abrir. Exatamente. Eu acho que esse é o diferencial da nossa parceria, sabe, Wagner? De trazer isso para as pessoas entenderem. Quer ver uma coisa que eu gostaria de te perguntar? Qual é a diferença do empreendedor ocupado e daquele que cresce? Porque a gente, conversando, a gente percebe que a gente lida com autossabotagem, a gente tem que reconhecer isso. E às vezes a gente caminha, faz, que acontece, busca e não acontece nada. Por quê? A gente também se sabota, né? Já aconteceu isso com você, de fazer muito, cansar e não produzir nada? Sim. A diferença, Vanusa, eu vou falar para você, é foco e dedicação. Tá. Eu acho que quando um empreendedor, ele foca naquilo que ele quer, ele busca o conhecimento. Precisa, né? Claro, precisa do conhecimento. A primeira coisa é você precisa ter foco. Eu acho que a segunda, você precisa ter conhecimento, buscar isso daí e colocar garra. Tá. Eu acho que são 3 fatores assim. E buscar conexões, né? E buscar conexões. Também fez muita diferença, sim. Os bate-papos, os cafés, sabe? Às vezes... sentar do lado de uma pessoa e a pessoa soltar apenas uma pérola e você conseguir pegar aquilo lá e falar, cara, exatamente, se eu fizesse desse jeito seria diferente. Então, o empreendedor que cresce, ele é um empreendedor focado. Ele coloca a garra no que ele quer, mas ele também busca conhecimento, ele também busca ali colocar as coisas de forma organizada. Ele se organiza para crescer também. Exatamente. O problema... é que às vezes um empreendedor pequeno, ele acha que tudo é muito caro. E às vezes o valor que você não paga é o que vai impedir o seu negócio de crescer. Então eu vejo muito isso daí nesse mundo de conexões, falando com clientes. Às vezes o meu amigo faz, o meu sobrinho faz, mas nenhum deles vai fazer como você faria. Com a excelência de um profissional. E nenhum deles vai fazer como um profissional fazendo. Então, eu vejo essa entrave nesse mundo, né?
Não deixe o seu negócio na mão dos outros. Faça você. Mas você precisa de ajuda. Você precisa que as coisas andem. Isso quando você é pequeno. E quando você é grande, você tem que buscar o quê? Que a sua empresa seja autogerenciável. Exatamente. Ô, Wagner, faz sentido para você, que me veio isso agora. As minhas melhores ideias, vê se isso bate com o que você vive também. As minhas melhores ideias, elas não acontecem dentro do consultório, dentro do escritório. Não. Elas acontecem fora delas. E eu tô lembrando até de situações entre a gente, que as melhores ideias que a gente já teve, pensando no Empreende, pensando em você, empreendedor, elas não foram dentro do escritório. Elas foram num almoço, num bate-papo, porque parece que a mente oxigena melhor, você consegue ver possibilidades. Quando você fica muito trancado, e é a história que você colocou, que o empreendedor ele caminha muito sozinho, ele fica muito ali querendo buscar resposta com ele mesmo e às vezes dá uma passeada, toma um café com um amigo e aí café faz toda a diferença na vida do ser humano. O café, ele faz a diferença, né? E é engraçado porque às vezes você tá ali batendo papo com um amigo e você conta uma necessidade para ele. Mas de repente esse amigo ele solta apenas um insight e o seu negócio muda totalmente. Então, assim, poxa, quantas possibilidades nós temos. Exatamente. Né? Só que também eu vou até voltando um pouquinho no que a gente estava falando, né? A diferença do empreendedor que cresce e o que continua na mesa é que o empreendedor que cresce, ele começa um negócio e ele começa a estruturar, ele começa a buscar o conhecimento, ele começa a buscar pessoas que fizeram aquilo que ele quer fazer e conseguiram desempenhar um bom papel. Ele começou a moldar ali grandes empresários e ele começou a buscar a diferença. Uma vez eu estava num treinamento e eu estava até com... Eu não sei se eu cheguei a te contar essa história. Fala. E eu fiz um treinamento de PNL, Programação Neurolinguística e tal. E ali a gente tinha que moldar uma pessoa, né? Ah, tá. E eu quis moldar justamente o cara que trabalha com Tony Robbins. Olha só, não foi pouco. O maior treinador de desenvolvimento humano do mundo. E eu cheguei a mandar mensagem para esse cara e esse cara me respondeu, sabe? Então, às vezes, a gente fica pensando que a gente não pode fazer as coisas, que a gente não pode chegar, mas a gente consegue chegar em lugares. Eu já cheguei em lugares que eu nunca imaginei chegar, sentei em mesas que eu nunca imaginei sentar. Eu fiz um evento uma vez para 15 mil pessoas, e esse evento não tinha dinheiro, ele era para uma ONG, sabe? E você fez acontecer. E eu fiz acontecer. Tá. Assim, se eu te falar que não tinha dinheiro para fazer, mas foi tão bem feito e saiu tão bem feito, era músicos, era 2 palcos ao mesmo tempo. Para você montar um negócio, você tem que acreditar. Né? Quando você fala assim, eu vou empreender, você já tem que saber que você tem que acreditar. Vai correr riscos, né? Você vai. Olha, Wagner, para mim é muito claro hoje que todo empreendedor, todo mundo tem medo, gente. Isso faz parte do sentimento básico do ser humano. É importante que se tenha medo. Agora, tem o medo paralisante, tem aquele medo que te faz olhar, analisar. Mas, na verdade, a coragem é o medo andando. O medo paralisa, mas a coragem de você dar alguns passos, o fato de você dar alguns passos é a coragem que você pensa que não tem. Então, não adianta querer pensar em 10 passos seguintes. Pensa no próximo, verifica o que você pode analisar agora, mas não espera tanto, né, Wagner? Que empreendedor às vezes se barra esperando muito o momento perfeito. E o Coloca momento as ideias perfeito, no papel, né? Coloca no papel e age. Porque o momento perfeito, ele vai ser aquele que você está realizando o projeto, né? Que você está realizando uma ação que precisa. A gente sabia que precisava estar aqui, porque a gente idealizou isso, escreveu, e está aqui conversando com os nossos seguidores, falando do Empreende, falando dos nossos projetos para todo mundo, porque é daí que as coisas vão acontecer. Amanhã a gente já vai ter outra ideia, mas essa a gente já executou. Não fique pensando para começar o seu negócio, não fique pensando em fazer. Assim, o cemitério tá cheio de boas ideias. Nossa, né? esse exemplo é maravilhoso. Elas não foram executadas e nunca serão executadas, mas você tem a oportunidade de começar e começar da maneira certa. O que você precisa fazer? Dá o primeiro passo. Começa. Com medo mesmo, com medo. Quantas pessoas a gente vê aí hoje que deram certo,
mas a pessoa teve que dar um passo. Todo mundo vê o que você colhe, mas ninguém vê o que você planta, né? Ô Wagner, eu lembrei agora de um stories que você colocou lá. Eu posso me perder um pouquinho, mas a ideia é a seguinte: o cara dormiu desempregado e pobre e acordou empreendedor, porque chegou alguém lá e colocou um monte de bandeirinha, vuvuzela para ele vender, né? E até o preço da camiseta. Esse, de repente, ele acontece para quem está buscando, né? Não acontece para quem está aí de boca aberta. Acontece para quem ele buscou de alguma forma. Chegou alguém e realizou o sonho. Eu acho que você tem que estar sempre pronto para essa oportunidade. Sempre pronto, é. Olha só que legal, né? Você viu ali aquele vídeo, ele é um exemplo muito bacana, né? Porque o cara, o que ele fez? Ele foi lá, colocou as bandeirinhas, colocou as camisetas, colocou as cornetas, colocou tudo ali. O preço... O cara acordou, ele ficou totalmente perdido, mas o que ele viu? Ele viu que tinha um preço. Exatamente. E aí quando o cara pergunta pra ele, qual que é o preço, amiga? E ele fala 50, né? Tá então, pronto, assim, ele tava pronto, ele não tava... Ele somente olhou, ele conseguiu olhar ao redor dele e ver que tinha um preço. E ele começou a fazer aquilo lá. Então, assim, esteja preparado, porque oportunidades vão surgir. Mas elas vão surgir para quem tá pronto. Se você não tiver pronto, você vai perder. Eu tenho uma história, assim, bem recente mesmo. E olha só como as coisas acontecem, e isso me ensina muito. Eu treinei numa academia durante um tempo e tinha um treinador lá. E eu gostei muito dele, eu observava o trabalho dele com as pessoas, ele não fazia diferença da bonitona e da senhorinha. Ele tratava todos iguais, treinava a gente com uma atenção. Eu fiquei com ele acho que uns 8 meses e ele saiu dessa academia, acabou não dando certo, encontrou uma outra possibilidade. E aí ele foi. Passado alguns anos, o meu sobrinho, hoje que namora com a minha sobrinha, ele conhece, conversando, a gente identificou que conhecia esse rapaz. E eu fiquei sabendo que ele estava assim, com alguma dificuldade de encontrar academias. Ele estuda muito, ele estuda fisiologia, é um menino muito aplicado. Legal. E estava com alguma dificuldade, porque teve bebê e tal, e estava trabalhando, conciliando o trabalho de academia com Uber. E pediu para esse meu sobrinho entregar para ele um currículo para a empresa que ele trabalha. Quando eu vi aquilo, eu lembrei logo de um amigo, que muito em breve a gente vai trazer aqui também, de um amigo que ele se tornou um empresário de potência. Legal. Na área de fisiologia, ele dá aula em faculdade, é um cara potente, vocês vão conhecer. E aí eu lembrei dele. Não importa que eu conheci o carinha lá atrás. Hoje ele precisa, eu lembrei desse meu amigo e eu fiz uma conexão. Aí eu recebi depois uma mensagem dele, ele falou: Van, o cara é muito bom, ele vai começar a fazer um teste com a gente, ele andou tendo alguns problemas de falta de reconhecimento, né, do potencial, ele está muito aqui, as academias ofereciam menos, mas ele vai começar com a gente. E pelo teste, assim, pelo que eu senti... Ele vai começar assim, a média inicial dele vai ser muito acima do que ele ganha nas academias. Oportunidade, conexão. Eu tô ligada nas possibilidades. Eu sei que o Wagner precisa de algo, mas o meu amigo lá atrás não conhece o Wagner. Eu posso apresentar. Esse tipo de conexão é que tem a cultura do Empreende Zona Leste, de conectar, de colocar a bandeirinha com a placa lá, para o carinha saber que ele pode fazer, e um dá a mão para o outro. Ele nem lembrava de mim, mas eu fiz uma conexão e ele vai começar um novo projeto de vida. Isso não é maravilhoso? É muito bom, né, Vanusa? E aí, lembrando, pegando todo esse gancho, a gente fica pensando assim, o empreendedor, por que ele tem que atravessar São Paulo para buscar treinamento? Exatamente. Por que ele tem que atravessar São Paulo para fazer um curso? Todos os cursos estão pro lado de lá e a Zona Leste, ela tá tão carente potência disso. De uma potência, a gente vê grandes negócios surgindo, grandes empreendimentos. A Zona Leste tem o maior prédio de São Paulo. Isso. Né? A gente tem 9 shoppings ao nosso redor. A gente está falando aqui de shoppings que, num total, aí geram milhares de empregos. Por exemplo, o Shopping Aricanduva, 597 lojas. Quantos funcionários tem por trás disso daí? Né? Quantos colaboradores? Shopping Itaquera, Shopping Tatuapé, Boulevard, Shopping Moca. Assim, o que a gente vê com tudo isso? Nós somos uma potência. Que não está sendo bem utilizada, né? Que não está sendo bem utilizada. A gente vê pessoas todos os dias querendo empreender. Itaquera tem mais de 118 mil CNPJs
Abertos. Tatuapé concentra aí 50 maiores empresas da Zona Leste de São Paulo. Ô Wagner, você está falando desses números, eu quero aproveitar da sua experiência profissional também para trazer um pouco de clareza para o empreendedor. Tá. Quando a gente fala de grandes empreendimentos, a gente tem uma noção assim gigante de um monte de coisa que talvez nem seja tudo isso, né? A rede social tá aí, o mundo digital tá aí e aproxima muito o consumidor. E você, como profissional do mundo digital, eu gostaria que você falasse um pouco pra gente, porque o que eu observo, tá? Uma observação que talvez possa ser do nosso seguidor também. Às vezes parece que a gente tem que gastar muito, tem que investir muito, a gente tem que entender de tudo. O que a gente faz como o microempreendedor, vamos colocar assim, para eu estar no mundo digital? Eu gostaria que você falasse um pouco, apimentasse um pouquinho e esclarecesse para a gente que não precisa ter rios de dinheiro inicialmente para colocar. Depois você vai ter rios de dinheiro e vai investir. Mas explica para a gente, desse mundo digital, já que você é da área e que isso é uma coisa que pega bastante, fala para a gente o que o empreendedor deve se preocupar quando ele fala de se lançar no mundo digital. Tá, legal. Vanusa, o que eu vejo, tá? Muito empreendedor, ele começa, mas ele não sabe por onde começar, né? Se eu fosse abrir uma empresa totalmente do zero hoje, tá? Eu, Wagner, abrindo uma empresa totalmente do zero hoje, o que eu faria? A primeira coisa, ter um Google Meu Negócio, tá? O que é o Google Meu Negócio? É uma ferramenta totalmente gratuita do Google, tá? O que ele mostra? Sabe quando você vai em restaurante, que você entra lá no Google, você busca e aí lá você consegue ver avaliações, consegue ver fotos do lugar? Esse daí é o Google Meu Negócio. Olha, tá? Fica a dica, gente. Anota aí, que é importante. É uma ferramenta totalmente gratuita. Só que muita gente não sabe usar. Muita gente só cria aquilo lá e coloca no ar, tá? Então, gente, o que vocês fazem? Cria um Google Meu Negócio. Se você tem um negócio físico, vai lá, cria um negócio. Você que de repente tem uma loja de salgado, você que de repente tem uma loja de bolo, ou seja, começa criando um Google Meu Negócio. O que o Google Meu Negócio vai fazer? A sua empresa a ser achada na internet de forma gratuita. Mas isso é só para empreendimento físico ou empreendimento digital também? O que acontece? Lá atrás, Serviços. o Google ele conseguia, ele autorizava as pessoas a criarem sem ter ali um espaço, né? Então a pessoa conseguia fazer. Hoje em dia, às vezes ele pede para a pessoa que vai enviar um código para essa pessoa, tá? Ou às vezes ele faz por uma chamada de vídeo, ou às vezes ele quer que a pessoa grave um vídeo mostrando o local. Entendi. E quando ele quer que a pessoa grave um vídeo mostrando o local, ele quer que a pessoa pegue lá da rua e venha mostrando o que tem próximo. Outro fator, eu iria para as redes sociais. Então eu pegaria ali o Facebook, Instagram, tá? Fui num evento do TikTok, tá? Onde saiu lá que a Boticário tinha zerado prateleiras usando o TikTok ADS. É mesmo? Então, assim, você pode começar, tá? Você tem por onde começar. Então, começa da seguinte forma. Criou o seu negócio, cria as redes sociais, tá? Começa a colocar ali boas artes. Hoje em dia, você pode usar uma outra ferramenta que se chama o Canva. Se você tiver sem ideia de conteúdo, vai lá, usa o ChatGPT. Você pode usar o ChatGPT gratuito. Você pode usar também aí, hoje em dia, tem o Gemini, tem a ferramenta DeepSeek. São ferramentas que ajudam você a criar conteúdos ali. No próprio ChatGPT, hoje em dia, você consegue criar algumas artes ali pro seu negócio. Então, você pode pegar um modelo, jogar lá e pedir para ele mudar algumas coisas. Sabe? Você tem a oportunidade de começar o seu negócio. Ô Wagner, aproveitando esse gancho aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Mas ainda tem pessoas que pensam que só faz uma arte, coloca lá, que ele já vai ter resultado. A coisa não funciona assim, né? Tem que ser trabalhado isso, não é só... Isso. O legal é você pensar numa estruturação, né, de como você vai criar os conteúdos. Ter constância também, né, pessoal? Porque não adianta a pessoa entrar na sua rede social hoje e amanhã ela não vê uma rede social bem cuidada. Você tá postando ali conteúdos de stories, de reels, né? Quando tem um feed bem elaborado. Então pega ali
uns 3 tipos de cores para criar o seu conteúdo. Tá. Letras, pense que o seu negócio ele é uma marca, então pense as letras que você vai trabalhar. Pensa em criar uma logomarca legal. Todo negócio deve ter uma logomarca para que as pessoas identifiquem o seu negócio. Tá. Pensa como você olharia para uma empresa. O que você buscaria numa empresa? Que você se sentiria confortável, né? Então pensa assim, numa ideia de negócios, mas pensa num negócio que você vai começar ele e você vai sustentar. Muitas pessoas também, Vanusa, o que eu vejo? Pessoas que trabalham com alimentação, por exemplo. Tá. Coloca boas fotos, pessoal. Mostra o seu produto. Coloca uma foto food porn. Sabe o que é food porn? Não. Existe o porn, né, de pornografia, mas existe o porn do quê? De alimentação, que é boas fotos. Sabe aquele vídeo que você vê... E tá vontade de comer. Que você tem a vontade de comer? Isso daí se chama food porn no online, né? No mundo online. Então, tire boas fotos, coloque ali fotos reais ali do seu... Reais, seu né, Wagner? Mostre. Isso, reais. Porque tem gente que quer enganar e daí o consumidor chega e não enxerga aquilo tudo. Então, uma dica é... Mostre também os bastidores do seu negócio, seja ele de alimentação, seja ele uma loja. Começa a mostrar para as pessoas, crie conexão. Ótimo. As pessoas compram de quem elas confiam, de quem elas conhecem. Então é legal você criar essa conexão, né? E uma outra dica que eu daria, se você puder também, invista em um site. Porque um site, o seu negócio vai estar 24 horas no ar, as pessoas vão estar te vendo ali. Pense em estruturar o seu negócio de maneira correta. Tá? Assim as pessoas começam a te achar e começam a criar alguma conexão com você. E muita gente acha que quando você cria as redes sociais, você só deve criar conteúdo do seu negócio. Não, é legal que as pessoas conheçam a sua família, comecem a ver. As pessoas valorizam bastante isso, porque elas criam uma sinergia. Ah, legal isso, ó, boa dica. E ver que por trás de um CNPJ também tem aquele CPF. Maravilha. Então as pessoas gostam de ver essa coisa, sabe? Ô Wagner, nossa, tá acabando o nosso tempo. Olha, tá tão gostoso, né? Ficaria aqui conversando com você muito. Mas a gente vai ter várias sequências aqui. Olha, é legal tudo isso que a gente colocou. Eu aprendi agora também algumas coisas aqui com você, mais coisas. Você contou pra gente como foi criado, né, o Empreende Zona Leste. Ele veio de uma ideia, talvez uma necessidade de momento até, e aí você foi reformulando. Você falou, a gente colocou aqui o poder das conexões, que isso é muito importante, é o forte do Empreende Zona Leste. E você destacou algo também muito importante, que o empreendedor ainda subestima muito ainda a própria região, né? Região. E eu sei que muitas dores do empreendedor, elas podem ser resolvidas, como a gente disse aqui, com o café. Então, a gente já programou algumas coisas para esse segundo semestre. Sim. Você destacou também, a gente colocou aqui a importância de se reunir, que a gente não vai trabalhar para ser mais um grupo Empreende Zona Leste ou um grupo que reúne. Nós estamos com um grupo que é para fazer com que você gere resultado no seu negócio. Qual é o seu negócio? A gente não sabe, mas você sabe dele, e uma ideia que o Wagner deu aqui pode transformar o seu negócio. Uma palavra que eu falei pode fazer diferença para você. Então, quando a gente já pode avisar, né? Que você já pode anotar uma data. Dia 22 de agosto, a gente vai fazer o nosso primeiro encontro desse semestre do Empreende Zona Leste. Vai ser um encontro para conexão, para autodesenvolvimento e aquele tempinho que você vai reservar longe do seu empreendimento para você respirar a mente e entender de você, por você mesmo, com a sua história, qual é o próximo passo que você vai dar. A gente não quer ficar na teoria. Nós estamos aqui para te ajudar a dar passos, assim como a gente vai dando os nossos passos, né, Wagner? Então certeza. A gente já pode avisar o povo que a gente quer encontrar eles no dia 22, na região da Zona Leste, no Espaço Super Gracinha, com vagas limitadas, por enquanto. Você é um empreendedor, tá sentindo que o seu negócio está travado, você não consegue sair do lugar, você não tem uma rede de apoio, não tem conexão. Cara, vem pra dentro do Empreende Zona Leste, a gente vai te ajudar, você vai se conectar com pessoas, você vai fazer negócios e quem sabe
nesse bate-papo não saia aquela ideia que você tanto estava esperando. Exatamente. Aquele passo que você precisava dar. Vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia, fazer conexão. Ou seja, de repente pegar na sua mão e fazer o seu negócio caminhar. É isso que você precisa. É isso que todo negócio precisa. E todo empreendedor precisa ter uma rede de apoio. Empreendedor que anda sozinho dificilmente vai crescer. Todo negócio precisa ter alguém caminhando junto. E é isso que nós vamos fazer. Vamos caminhar junto com você. Vamos dar passos juntos. Passos podem ser pequenos, podem demorar um pouquinho mais, mas eles vão chegar. Eles têm um alvo. Todo negócio tem que ter um alvo. E nós vamos ajudar você a chegar onde você quer. Olha, eu vou usar um exemplo que eu falei com você numa das nossas conversas, Wagner, que eu com a minha moto 150, eu vou chegar, mas o Wagner tá com uma Kawasaki. Se eu tiver uma Kawasaki junto com ele, a gente vai chegar junto. Então, por que não unir as nossas forças e a gente chegar de Kawasaki juntos? Essa questão da mentalidade empreendedora, às vezes é mais importante do que o próprio negócio em si, né? Eu vou produzir um copo, mas a minha mentalidade é de que, não sei se vai dar, é um resultado. Eu pensei de projetar um copo, o Wagner tem uma mão que ele pode me dar, o outro pode me dar, o copo está pronto. Então, essa conexão é o que a gente quer estabelecer como cultura e até deixar como legado, a gente pode falar assim, um legado do Empreende, cultura, mentalidade de empreendedor de sucesso começa dentro dele. E é isso que a gente quer trazer para vocês. Wagner, agora fala você, que a gente já está acabando mesmo. Falando dessa cultura, se você pudesse deixar assim com uma frase daquilo que você viu e empreende, do que você está vendo hoje, do potencial que a gente enxerga nele, qual é a frase que o seguidor pode cravar no coração? A gente não vai prometer nada, né? A gente está prometendo nada. A gente está aqui conversando e trocando e criando conexões, te dando a possibilidade de criar conexões. Mas qual é a frase que o seguidor vai ficar assim, cravado no coração e falar assim, eu preciso estar com esse povo porque é lá que é a minha ajuda? Começa. Se você colocou um negócio no seu coração, começa. Começa, busque apoio. Siga uma linhagem, né? Coloque tudo no papel, desenvolva. Por que não crescer da maneira certa? Até quando você vai ficar dando tropeço? Isso. Né? Até quando o seu negócio vai ficar... eu tenho um negócio e ele não fatura, o meu negócio não anda, sabe? Quando você tem uma rede que vai te ajudar. Empreende Zona Leste, pessoal, surgiu. Lá atrás, quando eu comecei o Empreende Zona Leste, eu comecei apenas. Eu fui, porque eu coloquei um negócio no meu coração. Quero ajudar as pessoas a divulgar o negócio delas naquele momento de pandemia, sabe? Eu tive negócios totalmente prejudicados na pandemia, porque eu trabalhava com eventos naquela época. E a área de eventos foi uma das áreas mais prejudicadas. Eu tive eventos que na outra semana seria o evento e nessa semana e uma semana antes o governador determinou fechou tudo, né? Então assim, começa, não tenha medo, vem com a gente. Vem fazer parceria, vem fazer negócios, sabe? A gente tá aqui como um braço que vai te ajudar a caminhar pelo caminho certo. Tá bom? Esse é o Empreende Zona Leste, siga nossas redes sociais, @Empreende Zona Leste, Instagram, Facebook, YouTube e LinkedIn também, tá bom? E todos os nossos conteúdos você vai poder acompanhar ali em todas as nossas redes. Empreende Zona Leste, a sua melhor opção. Conexão, negócios e resultados. Vem com a gente. É isso, Nós estamos aqui para dar as mãos, as nossas e com você. Vem. Sozinho você chega, mas de mão dada você vai mais longe. Vai mais longe. Até a próxima.